Mateus capítulo 26. Amém? Mateus capítulo 26. O tema dessa ministração é uma intensa busca de Deus em oração. Aí, como eu falei para vocês, vai ser uma trilogia. A próxima vai ser uma intensa busca de Deus através da sua palavra. Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 41. Mateus 26, do 36 ao 41. Diz assim: em seguida, esse em seguida era a situação que estava lá, estava no Getsemane, momentos antes de ser preso, de ser levado para a casa de Caifás. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Interessante isso, porque se havia alguém que não precisava orar, era ele. E ele era o exemplo de um homem de oração. Então ele chega no Getsemane, isso é de noite. Ele diz para os discípulos: olha, aguarda aqui, vocês fiquem aqui, que eu vou ali. Vou me distanciar um pouco e eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Guarda bem essa palavra aí, entristecer-se e angustiar-se. Aí continua. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Se um psicanalista fosse analisar essa descrição aqui, com toda certeza ele diria que esse ser, ele estava no mais alto nível de angústia, de depressão. Porque ele diz: a minha alma, o meu interior, aquilo que está dentro de mim, está profundamente triste até a morte. Aí ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, temos três níveis de lugar. Temos um lugar onde ele deixou os discípulos. Aí ele pegou Pedro e os filhos de Zebedeu, os outros dois, Tiago e João, e se adiantou com eles um pouco mais. Quando ele chega nesse lugar onde ele se adiantou um pouco mais, ele faz essa declaração para eles, dizendo que a alma dele estava triste até a morte. Aí deixa eles ali e afasta-se um pouco mais. Então aqui nós encontramos três pontos. O ponto primeiro da partida, o ponto secundário, onde ele deixou os três, e o ponto final, onde ele foi adorar o Pai, foi orar ao Pai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Se debruçou e colocou o rosto dele em terra. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Então foi uma oração rápida e objetiva. Ele chega diante do Pai, que na invisibilidade estava presente e está presente. Nós não o vemos aqui, mas nós somos convencidos pela palavra de que Ele está aqui, porque a palavra diz que onde tem dois ou três reunido no nome dele, ele está presente, então ele está aqui, senão não teria sentido de nós estarmos aqui. E ele disse para o Pai a oração dele mais objetiva: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se depois dessa oração para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? E essa palavra vigiar no grego é orar. E ele estabelece um tempo, dizendo: nenhuma
oração, ela pode ser aquela oração, como é? Aquele macarrãozinho, Nicine, instantâneo. Hoje, né? 3 minutos, né? Ela pode ser aquela oraçãozinha rápida. Mas ela pode ser uma oração longa. Ela pode ser um tempo extenso de 1 hora na presença de Deus. Aí você diz, poxa, mas ficar 1 hora em oração tem que ter muito assunto. Porque aí não tem ser humano que aguente ficar naquela posição, naquele jeito, sem que não tenha sono. Aí está tentando o cara a dormir. O nosso ministério, graças a Deus, quando nós iniciamos, Deus nos separou para ser um ministério ensinador. E se tem uma marca em nós, é o ensino. Por quê? Porque na grande comissão, que está lá em Mateus 28, que é o final, que ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele diz assim, ensinando-os tudo que vos tenho dito. Então, o objetivo da igreja é ensinar. E desde o começo nós temos esse foco em nós, que é ser uma igreja ensinadora. Por causa disso, nós desenvolvemos e temos vários seminários. Nós temos um seminário chamado A Vida Devocional do Guerreiro de Oração, onde nós apresentamos em uma apostila uma forma simples, fácil e rápida de você passar 1 hora na presença de Deus sem sentir. Nós dividimos os 60 minutos, que faz 1 hora, em 12 fragmentos de 5 minutos. Então você entra na presença de Deus e em 5 minutos você adora. Em 5 minutos você agradece. Em 5 minutos, e vai, são 12 sessõezinhas que você chega a passar de 1 hora e não sente que passou 1 hora. Por quê? Porque o que Jesus está dizendo aqui para eles é, poxa, vocês não puderam nem ao menos 1 hora orar comigo, vigiar comigo. E quando você encontrar essa palavra aqui no Novo Testamento, vigiar, ela está ligada intrinsecamente ao ato de orar. Então podemos traduzir e dizer, poxa, vocês não puderam passar nem 1 hora orando comigo? Aí ele diz, vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nesse a carne é fraca aqui, tem-se uma tendência de dizer que todas as vezes que é mencionado alguma coisa em relação à carne na Bíblia, intrinsecamente a mente aperta um botãozinho e vai logo para o lado da prostituição, do adultério, da pornografia, tudo aquilo que é uma emulação da carne. Mas não é isso não. Quando fala carne, é tudo aquilo que é o prazer do meu corpo. O que ele quis dizer para os discípulos é, olha, o espírito de vocês está pronto para uma batalha, para um momento de adoração, mas a carne, vocês são fracos, está dando sono, vocês querem dormir, eu tenho que vencer isso. Isso acontece muito quando a gente tem um propósito com Deus, ele diz assim, eu vou passar esse mês tal, me acordando às 4 da manhã para me orar. Não vai, não vai. Primeiro dia você acorda numa boa, se ajoelha e ora. Aí você diz, opa, se sente legal. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, pô, mas eu não preciso me levantar para orar, eu posso orar aqui deitado. Aí vai, porque é algo normal no ser humano. Aquele do jejum, ela vai fazer um propósito de jejum. Só que muitas das vezes ele não jejua, ele passa fome. Porque ele fica o tempo todo olhando para o relógio, pô, não deu meio-dia. Pô, não, come logo, mano. Come logo. Porque tu não está jejuando. Porque é normal, a barriga ronca. Dói. Então isso aí tem nada a ver com prostituição, tem que ver com a minha carne. Ela quer comer. Ela quer dormir. Ela não quer ir, ela quer ficar descansando. Então quando ele diz isso, ele está se referindo a esse lado humano, de manifestações humanas, absolutamente normal em qualquer pessoa, e que ninguém tem que ficar se penalizando, porque eu não consegui fazer isso. Isso é prova que eu sou humano.
Quando você tenta querer fazer algo para Deus, pelos seus próprios meios, pela sua própria forma, pelas suas próprias forças, e não consegue, ao invés de ficar triste, fique alegre, porque isso prova que você é humano. Você ainda não foi divinizado, você é humano, com todas as fraquezas, com todas as falhas, com todas as debilidades, com todas as deficiências. Você é humano. E o humano ali neles era dormir. Em outras palavras, eles tinham passado o dia todo, meu irmão. Se tu ler esse texto aqui, foi um negócio angustiante. Eles passaram o dia todo com ele. Depois foram lá para a ceia. Depois da ceia veio aquela angústia, porque era a celebração do Shabat, que era de alegria. E nesse dia não foi de alegria, foi de tristeza. Ao invés de celebrar o vinho, ele disse, isso aqui é meu sangue. Ao invés de celebrar o pão da partilha, esse é meu corpo, eu vou ser entregue. Psicologicamente, os discípulos começaram a ser bombardeados com uma série de coisas que foi deprimindo eles. Quando eles pensaram que iam para casa dormir, ele pega ele, leva para o jardim. Aí ele carregando eles a reboque. Aí não tem bom, meu amigo. Ele está falando dos 3 que foram com ele. Os outros que ficaram lá no primeiro turno, não, estava dormindo todo mundo. É humano isso. Aí ele diz, olha, vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, deixou ele lá, deu esse sermão. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice em que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele estava preocupado com o que ia acontecer. Ele foi, orou a primeira vez. Aí ele volta, é a mesma coisa. O cálice que ele ia tomar, a barra que ele ia enfrentar, a situação que ele ia viver. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for em qualquer livraria e der uma olhada assim nos livros, points de lançamento, hoje o foco está direcionado em liderança. Tudo sobre liderança. Aí tem lá Jesus, o maior líder que já existiu, fulano, o maior psicólogo, o maior médico, o maior não sei o quê, o maior marqueteiro. Tudo foi ele o maior. Mas se tu analisar do ponto de vista humano, ele sabia o que ia acontecer. Ele passou 3 anos e meio treinando apenas 12 pessoas. Para qualquer ministério que iniciasse e você tivesse, no final de 3 anos e meio, apenas 12 pessoas, quem está de fora ia dizer, ou a mensagem lá não é boa, ou isso não é de Deus. Porque não cresceu, só tem 12. Os que vão, a multidão que vai, só é para pedir, ninguém volta para agradecer, porque o pessoal só ia para sugar ele, era beneficiado e ia embora. E ele sabia que dos 12, na hora em que ele fosse lá, colocado na cruz, apenas um ia ficar, que foi João. Ele sabia que aquele que dizia que, se possível, até mataria por ele, ia trair, ia dizer que não conhecia, nunca ouviu falar dele. O outro ia vendê-lo por 30 moedas. Os outros iam correr e cada um ia tomar conta de si, com medo que acontecesse em cima deles a mesma coisa. Ele estava pensando nisso. Sem contar ainda que quando ele foi elevado, e se você observar, o drama da cruz e o cenário da cruz é algo tremendamente fantástico. Ele ficou solto entre o céu e a terra. Foi colocado uma cruz. Ele foi pregado nela. Ele nem tocava o céu e nem pisava na terra. Ele estava no meio. Por quê? Porque naquela hora ele se transformou em uma sucção cósmica. Toda dor humana passada, toda dor humana presente, toda dor humana futura, tudo que o ser humano ia passar a nível de sofrimento, de dor, de angústia, de medo, de depressão, de tudo que não é bom, veio sobre ele. Ele absorveu tudo aquilo. Aquilo tudo foi colocado sobre ele, foi sofrimento além do limite que alguém podia alcançar, a tal ponto que a Bíblia diz no Evangelho de João, que quando ele morre, que ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o
soldado pega uma lança, vai lá e fura do lado dele, e quando furou, saiu água e sangue. Os cardiologistas no mundo todo são unânimes em dizer que a única maneira que tem de sair água e sangue é quando há uma explosão no coração. Quando o coração não comporta, ele é um músculo, ele não comporta, então ele explode e sai dele água e sangue, dizendo e dando a entender que o sofrimento foi tão grande que o coração não suportou e explodiu dentro dele. Foi muita dor, muito sofrimento. A dor não foi a física provocada pela cruz, que aquilo ali ele tirava de letra. A dor foi a absorção que ele recebeu, essa foi a primeira. A segunda foi ele experimentar o que nunca ele experimentou, havia experimentado e não imaginava que iria experimentar um dia. Ele que era a própria essência de Deus, que fazia e que faz parte da triunidade divina. Ele experimentou na cruz o que nunca havia experimentado, que foi o afastamento de Deus. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento em que estava todo o pecado humano sobre ele, Deus que ama o pecador, mas que não pode suportar o pecado, desviou os olhos dele, e ele que nunca tinha perdido essa ligação espiritual com Deus, sentiu-se só, abandonado ali. Esse era o cálice. Esse era o cálice. A história ela registra, através de Heródoto, que é considerado o pai da história, um episódio interessante em relação a isso. Diz que, Heródoto relatando no seu livro, diz que um filósofo na Grécia, no mesmo período em que houve a crucificação em Jerusalém, ele olhou para o céu e vendo o fenômeno cósmico que estava acontecendo no céu, que fenômeno foi esse? É que o sol escureceu e o dia virou noite. Esse filósofo, olhando para o céu e vendo esse fenômeno, disse o seguinte: ou a natureza se revolta, ou o seu Criador padece. E na realidade não era a natureza que estava revoltada, era o Criador que estava padecendo. Então esse era o foco. Ele volta e diz para o pai, olha, se não é possível que passe de mim isso, então que se faça a tua vontade, não a minha. Aí continua o texto. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Normal, gente. Normal. Tem gente na igreja, por exemplo, igreja, eu digo assim, religiosa, instituída, que se, por exemplo, o pastor estiver pregando, ou acontecendo alguma coisa lá, o bichinho dormir, meu Deus do céu, vai se penalizar o resto da semana, porque cometeu uma blasfêmia, um pecado, uma coisa, dormiu. Meu irmão, você dormiu, você estava cansado. Você dormiu porque não repousou bem à noite. E era mais negócio você sair para dormir do que ficar lá, porque é normal, meu irmão. Deus não leva isso aí é o teu sacrifício lá que ele não quer. Aí voltou e encontrou os caras dormindo e disse, porque os olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Foi a primeira, disse o que vocês sabem, voltou, encontrou-os dormindo, passou um sermão neles, aí foi, voltou, fez a mesma oração, aí voltou na segunda vez, olhou, eles estavam dormindo, já não falou mais nada, se deixei dormir, aí foi a terceira vez e fez a mesma oração. Então voltou, depois da terceira vez, para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Então esse é o texto que descreve um momento de oração, porque essa ministração, o tema dela, é uma intensa busca de Deus em oração. A igreja, quando eu digo a igreja, é o todo da instituição, a igreja, porque a igreja somos nós. A igreja é formada por todo aquele que um dia, com
conscientemente entregou a sua vida nas mãos de Deus, aceitando e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu digo isso porque muitas das vezes a pessoa confunde, achando que ela aceitou Jesus, quando ela foi em um culto, ela foi numa reunião, e o pastor perguntou: quem hoje aqui à noite quer entregar a sua vida? O cara levantou a mão, fez aquela coreografia e foi. Pode ter sido que ali aconteceu, uma entrega e um novo nascimento, pode ter sido. Mas pode ter sido que aquilo ali foi movido pela emoção do lugar, do momento. E a entrega verdadeira de vida veio dar-se muito tempo depois. Veio acontecer muito tempo depois. Se você pesquisar a vida de um grande homem de Deus chamado John Wesley, da onde veio a denominação wesleyana, tem várias igrejas wesleyanas, tem a igreja evangélica wesleyana e tem a igreja metodista wesleyana, que são diferentes, mas vieram da mesma raiz, do mesmo núcleo. Você vai encontrar na vida de John Wesley uma coisa fantástica. Ele foi um homem que mais espalhou o evangelho pela América. Foi um homem que mais fez trabalho missionário na sua época. E aonde ele ia, ele implantava um núcleo, uma igreja, deixava lá funcionando. Quando um dia ele estava vindo de uma viagem, um navio. E o navio passou a ser assolado no mar por ventos e tempestades. E o navio estava a ponto de afundar. E estava todo mundo desesperado, inclusive o Wesley. E ele observou que lá na popa tinha um grupo sentado numa mesa, de mãos dadas, louvando e orando. E ele chegou com esse grupo e perguntou: e vocês não estão desesperados, vendo o que vai acontecer? Aí um do grupo falou assim: não. Aí ele disse: por quê? Ele disse: por dois motivos. Primeiro, só vai acontecer se ele quiser. Segundo, se acontecer, a gente fecha o olho aqui e abre lá no céu com ele. Aí o Wesley vira para o cara e falou: o que é que vocês têm que eu não tenho? E nesse dia, nesse navio, nessa situação, depois de ter feito um imenso trabalho missionário, foi que John Wesley se converteu. Até então ele tinha sido convencido pela realidade do Evangelho, mas não tinha ainda experimentado o entrar e o habitar do Espírito Santo nele, que o fez e o tornou uma nova criatura, e a partir desse momento ser templo do Espírito Santo e ser igreja de Deus. Então, quando eu falo igreja, eu estou me referindo à igreja institucional, aquela coisa que tem um rótulo e um nome, uma placa e uma faixa e um programa e um menu e um monte de coisa. A igreja, ela não é acostumada a orar. Ela não é habituada a orar. Porque o ser humano, ele é um ser humano imediatista. Ele quer que aconteça logo. Ele quer que, falou aqui, aconteça logo, ali, imediatamente. E na oração, há um processo. Há um tempo. Você vê que, nessa oração que Jesus fez, 3 vezes ele foi fazer a mesma oração. Levou tempo. E não aconteceu exatamente como ele queria. Aconteceu a vontade do Pai. Nosso problema, como seres humanos movidos pelo imediatismo, é que a gente chega na presença de Deus, na nossa oração, e apresenta para Ele a fórmula como a gente quer que a coisa aconteça. Ele só falta dizer o meio pelo qual tem que ir. Então nós precisamos aprender a orar, a nos relacionar com Deus em oração. Paulo, ele nos faz uma proposta na sua carta, que ela é, do ponto de vista humano, absurda, mas do ponto de vista espiritual, altamente possível. É quando ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Agora pronto. Agora eu vou passar o dia todo em casa. A Bíblia diz: orai sem cessar. Vocês estão sabendo do escândalo aí que ocorreu aí, que está na internet, do pastor? Ele casado, a mulher casada, o marido,
E ele adulterou com ela, porque a palavra disse que ele tinha que adulterar com ela. Repórter, faz lá a reportagem, tudo. Aí ele pega lá o livro e diz, não, foi a Bíblia. Deus me revelou na palavra. E eu reuni o marido dela, falei com ela. Aí nós oramos para saber se era da vontade de Deus, e era. Aí transei com ela. Aí o repórter falou, mas a Bíblia está isso, mandou o senhor adulterar. Falou, tá, mandou. Parece piada, mano. Acessa que tu vai ver. Aí vai lá no livro de Oséias e está escrito bem assim, no texto. Pega a mulher do teu amigo, que é adúltera, não, adultera com ela e não sei o que, não sei o que. Tem nada a ver isso. Está lá escrito isso, não tem nada a ver. Aquilo ali está Deus mandando Oséias experimentar aquilo que ele, como Deus, experimentava com Israel. Que supria Israel de tudo, de fidelidade de tudo. E Israel, ao invés de reconhecer que era Deus que estava fazendo isso, achava que eram os deuses a quem ele adorava que faziam. Quando na realidade era o marido, era Deus que fazia aquilo ali. Aí o repórter disse, mas eu não acredito que está isso aí. Aí ele disse, está aqui, leia. Quando o repórter leu, falou, não senhor, não está o senhor adulterar não, está dizendo que ela é adúltera. E parece que isso aqui está se referindo a alguma coisa de Deus. Aí ele falou, não, falou, tá, não tem um acento aqui, manda sem brincadeira, eu morri de vergonha. Tá, deixa eu ver aqui. Ele ficou assim, ficou, falou, isso é mesmo, né? Agora é tarde. Então, a igreja, ela desaprendeu, ela não tem esse hábito de manter essa vida de oração. E Paulo diz, orai sem cessar. Sabe por quê? Porque todo o nosso ato de relacionamento e de vida é uma oração para Deus. Se você entender que todos os seus movimentos, todos os seus atos na sua vida é uma oração para Deus, então a sua vida vai ter um novo sentido. Porque não vai ser mais um fardo, não vai ser mais um peso, não vai ser mais uma carga. Quando a pessoa trabalha, ela está trabalhando. Aí, chega um determinado momento, lá no trabalho, que ela reclama do salário, ela reclama do ambiente, ela reclama do patrão, ela reclama de quem está falando com ela reclama de um monte de coisa. Mas antes ela não estava reclamando disso, ela estava desesperada que tivesse uma porta e ela conseguisse um emprego. Mas depois, como ela não entende que todos os movimentos é uma oração a Deus, aquilo se transformou em um fardo para ela. Tem uns que ainda acordam dizendo, fique lá para aquele negócio hoje. A vontade que tem de dizer, olha, tem vários que gostariam de ter um lugar para ir como você tem. Verdade. Vários e não tem, que gostariam de ir. Então, orar sem cessar, que eu tenho que entender isso. Nada em Deus, e nada o que vem de Deus, e nada que é colocado na palavra, para mim, para você, como gente, como pessoa, pode ser pesado, fardo, ou obrigação. Eu não sou obrigado a nada. Eu não tenho que carregar fardo nenhum, porque ele já disse na sua palavra que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Tudo tem que ser um prazer. Eu tenho que saber querer aquilo que eu estou desejando, para que seja prazer para mim. Aí a igreja desaprendeu. E ela transformou a oração em um ritual que, se você for, por exemplo, diagramar uma oração, ela é 99,9% de pedido. Não tem um pouco de adoração, não tem um pouco de agradecimento, não tem um pouco de reconhecimento do que Deus faz. E o pior da história é que a coisa acontece assim. Vamos imaginar que eu estou orando e o Antônio é o objeto da minha oração. Aí eu chego com ele, me ajoelho e digo assim, Antônio, tu me ajude, não sei o que, meu amigo, possa quebrar esse galho para mim porque está aperreado, não sei o que, tá o que, tchau. Aí fui embora. Aí o cara vai dizer, ué, eu ia responder para ele. O cara termina de fazer aquele surto que ele chama de oração, ele se levanta e pronto. Não aconteceu nada, meu amigo. Não aconteceu nada. A oração, ela é um movimento espiritual. E no espiritual, tudo funciona com muita sutileza, que não é material. São coisas assim muito etéreas, para que haja uma manifestação do Espírito de Deus na vida daquele que está orando. Então você tem que separar um tempo, um momento, e fazer daquilo a tua devoção, o teu devocional de estar na presença de Deus.
Não necessariamente que tu tenhas que coreografar. Ah, agora peraí, eu vou me retirar, que é no momento da minha oração. Aí o surtado vai para ali, se ajoelha, ou então ele levanta a mão, ou então ele dança. Meu amigo, isso aí tu faz, como Jesus disse, quando tu estiver sozinho no teu quarto, ou num lugar onde ninguém te veja. Porque isso você está fazendo para Deus, se assim você acha que deve fazer. Mas em relação ao ambiente, em relação às coisas, em relação aos outros, ore na intencionalidade do teu coração e na intensidade da tua alma, para aquele que ouve em secreto. E ouvindo em secreto, ele vai te abençoar. Agora, se, é uma condicional, se nós quisermos verdadeiramente alcançar de Deus aquilo que nós desejamos, nós precisamos aprender duas coisas. Uma vida de oração e uma vida de comunhão com Ele através da palavra. Porque eu falo com Deus através da minha vida em oração. E Ele responde para mim na sua palavra. Agora, vamos entender isso didaticamente, para que a gente possa compreender como que Ele criou essa forma de nós nos relacionarmos com Ele. Quando Deus nos criou, Ele nos dotou de condições de manter comunhão com Ele. Quando Deus criou o ser humano, Ele dotou esse homem, esse ser, de condições de manter comunhão com Ele. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, Ele vinha todos os dias, na viração do dia. Viração do dia é aquela mudança, do dia para a noite. Ele vinha e mantinha comunhão com o homem. Essa comunhão consistia aí em ele falar e o homem ouvir e responder. O homem falar, ele ouvir e responder. Há uma corrente teológica que acredita, e eu sou adepto dessa corrente, que quando Deus vinha falar com o homem, ele vinha materializado, o homem via Deus. Porque não havia nada que impedisse ele de ver, não havia pecado. O corpo do homem não era como o nosso corpo aqui. Era um corpo glorificado, corpo luminoso. Era o corpo que Deus criou para ele, corpo espiritual. E uma das provas de que isso aqui é verdade, é que a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele trouxe para o homem todos os animais da terra, para que o homem desse nome aos animais. E o nome que o homem desse aos animais, assim seria. Obviamente que para Deus trazer os animais e para colocar para o homem aquela situação, houve um papo ali, houve um diálogo, rolou uma conversa. E ele começou a dizer, olha, esse aqui, que é o preferido de todos, é o melhor, o mais bonito, é o gato. Ninguém concordou. Simone, essa semana, foi lá na Assembleia, o senhor foi fazer um projeto para ele. Aí em cima da minha mesa fica a minha Bíblia, sabe? Aí eu atendendo o cara, aí ele disse assim para mim, você é uma pessoa muito espiritual, né? Eu falei, eu tento. Ele disse, você usa incenso, né? Aí eu pirei, eu falei, nem perfume eu estava usando. Você usa incenso? Esse incenso é cheiroso, né? Eu falei, qual? Aí ele falou, aqui, vem da sua Bíblia. Sabe o que é? Meu gato mijou em cima. O gato mijou, eu cheguei em casa, o gato tinha mijado a minha Bíblia. Aí eu peguei um pano, enxuguei. Aí passei um perfume, sabe? Para tentar disfarçar. Aí o cara disse que era incenso. Aí ele pegou, né, trouxe os bichos, e o mais bonito, o mais elegante, o tal, que é o gato, esse aqui vai ser gato. E trouxe. Então havia esse diálogo entre Deus e o homem. Porque Deus, quando nos criou, Ele nos dotou de condições de manter comunhão com Ele. Essa comunhão era feita face a face, o homem via Deus. Ele conseguia ver a Deus. Então tenha na sua mente, guarde na sua mente isso daí. Que quando Deus criou o ser humano, Ele não o criou e o alienou. Ele o criou e dotou ele de condições de manter comunhão com Ele. Quando o homem pecou, essa comunhão visual e pessoal entre o homem e Deus foi interrompida. Ela se rompeu.
Quando entra o pecado, e o pecado foi a desobediência, nós falamos semana passada aqui sobre isso, essa comunhão foi interrompida a tal ponto que tão logo após ter cometido o pecado da desobediência, Deus aparece na viração do dia para manter a comunhão com Adão e não o encontrou no lugar onde ele sempre estava. E ele perguntou como se não soubesse aonde ele estava, quando na realidade ele sabia. E disse: Adão, onde estás? E a resposta dele foi: ouvi a tua voz no meio do jardim, percebi que eu estava nu, tive medo e me escondi. Olha lá. Aquele que mantinha a comunhão permanente com Deus, ouvi a tua voz no meio do jardim, percebi que eu estava nu, tive medo e me escondi. E essa continua sendo a mesma marca todas as vezes que nós interrompemos a nossa comunhão com Deus por causa do pecado. A nossa estratégia é ficar com medo e se esconder. Aí a gente apresenta as mais variadas desculpas. Aí não existe mais tempo, porque o tempo deixou de ser para nós, de estarmos na presença de Deus. Amém? Então, essa comunhão era feita face a face. Quando o pecado entrou, onde perdeu essa comunhão, ela foi interrompida. Deus proveu uma forma do homem se comunicar com Ele. Depois disso, Deus proveu uma forma do homem se comunicar com Ele. E essa forma se chama oração. Oração é a maneira pela qual eu me comunico com Deus, eu falo com Deus. Eu acho, sei, né? Cada mente é cada mente. Mas não existe coisa mais agradável, apreciável, do que você tirar um tempo, até numa praça, num local como esse, sei lá, numa árvore e tal, e você ali se desligar do ponto de vista humano, do que está em tua volta, e se conectar com Deus. E falar com Deus. E deixar a tua voz chegar até Ele. Mesmo que ela não seja audível. Mesmo que ela seja um suspiro da tua alma. Mas você está ali mantendo comunhão com Ele. Eu não sei se você já foi pego, passando por alguma situação, na qual você faz uma oração. Aí passa um certo tempo, você diz: eu tive uma ideia. Rapaz, vem de repente. Deus responde para você. Deus responde para você. Agora, a forma mais rápida que tem de Deus responder é através da palavra. A palavra já foi toda ela revelada. A palavra já foi toda ela escrita. A palavra já foi toda ela decodificada. A palavra já foi toda ela encarnada na pessoa de Jesus Cristo, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra deixou de ser grafia e ela se transformou em gente palpável, tangível no nosso meio, na pessoa de Jesus Cristo. Quem ora, quem tem o hábito de orar, não vive apavorado. Quem tem o hábito de orar não vive perturbado. Quem tem o hábito de orar não é pego de surpresa. Porque ele sabe na palavra que Deus fala para ele que todas as circunstâncias em volta, todas as situações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O testemunho do rei Davi, ele é um testemunho muito forte. Quando ele diz: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, meu amigo, pode ter certeza absoluta que você com Deus não vai entrar numa fria. Se o teu relacionamento é com Deus, você não vai entrar numa fria. Agora você vai entrar num iceberg, se o teu relacionamento for com a religião ou com a igreja. Aí você está ferrado. Mas se for com Deus, com o Senhor Supremo, aquele que se fez gente na pessoa de Jesus Cristo e que se manifestou em carne aqui e que no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós, você nunca vai ser decepcionado. Pode até demorar um pouco,
mas o que Ele tem para você vai chegar na sua mão. Amém. E quando chegar, vai chegar no melhor tempo, que é o tempo dele. Amém? Melhor tempo para qualquer ser humano. Melhor tempo para qualquer ser humano. E repetido mais uma vez, o melhor tempo para qualquer ser humano é o tempo de Deus. É o tempo de Deus, não é o meu tempo. Não é quando eu quero. É quando Ele vê que eu estou pronto para receber. Amém? Amém. Então Deus proveu uma forma do homem se comunicar com Ele, e essa forma é a oração. Que é orar, gente. Orar é falar com Deus. É se dirigir a Ele. É se comunicar com Ele. Orar é falar com Deus. É se dirigir a Ele. É se comunicar com Ele. É falar. É ter relacionamento de palavras com Deus. Isso é orar. Não existe nenhuma fórmula mágica da oração. Você fala com Ele como você fala com qualquer pessoa. E diz para Ele o que está na tua alma. O que foi que Ele disse para os discípulos? A minha alma está triste e angustiada até a morte. Era o estado em que Ele estava ali. Era a maneira que Ele estava ali. E foi dessa forma que Ele orou para o Pai. Então não existe uma regra. E outra coisa, acabar com esse negócio que a igreja evangélica criou, de rotular e de demonizar a forma de oração dos outros. Se você estiver falando com um católico, apostólico, romano, ele vai dizer que ele reza. E daí? E daí? Eu tenho um amigo na Assembleia que foi fazer a prova da OAB, já tinha feito acho que umas 10 vezes e não passava. Aí a prova ia ser no domingo, na sexta-feira eu saí, quando eu cheguei na porta eu voltei e falei para ele, olha, eu vou orar por você. Isso foi na sexta-feira, eu vou orar por você. Mas fique atento aos sinais que Deus vai te dar. E domingo tu faz tua prova. Aí quando foi no domingo, antes de começar a prova, eu mandei um WhatsApp para ele. Pô, o cara é católico. O cara não entende a meu dialeto, minha língua. Eu peguei e mandei um WhatsApp dizendo assim para ele. Quando você receber o gabarito, reze o Pai Nosso. Reze o Pai Nosso. E apresente o gabarito para Deus. Aí o cara respondeu, ok. Quando foi na segunda-feira, o cara não foi trabalhar. Segunda-feira ele não foi trabalhar. O cara me ligou. Ele estava lá no local do cursinho, já fazendo a matrícula dele para a segunda fase, que ele tinha passado. Então não demonize. Porque é orar, é rezar, é fazer uma prece, seja lá o que for, meu Deus. Deus vai entender. Ele vai entender que você está falando com Ele. Se você estiver orando, se você estiver rezando, se você estiver fazendo a prece, não fazer prece que é coisa de espírita. Essa semana eu encontrei na Assembleia um cara que ele é espírita, ele é professor de física quântica. E ele é espírita. Eu falei, graças a Deus, continue lá. No Allan Kardec, então fique lá. More não, todo mundo que o cara é doido, o cara é um gênio. Entendeu? Então, meu amigo, é oração, é reza, é prece, é um sinal de fumaça, seja lá o que for, faz, se está direcionado para Ele, porque Ele vai decodificar, Ele vai entender, Ele vai te responder, desde que seja feito com o coração. Amém? Desde que seja feito com o coração. Agora, para que a oração seja eficaz, ela precisa de duas coisas. Para que a oração seja eficaz, ela precisa ser de duas formas. Primeiro, ela precisa ser reverberada, falada ou pensada e dirigida a Deus. Você tem que dirigir essa oração a Deus, ou falando, ou pensando, ou mentalizando, ou seja lá o que for, ela precisa ser dirigida a Deus. Você está orando ao Senhor do universo, ao Deus de todas as coisas, ao Criador e mantenedor de tudo que existe. Você está em comunhão com Ele, que muito mais do que ser um ser supremo chamado de Deus, Ele é o teu Deus. Êxodo capítulo 20
no início dos 10 mandamentos, no topo do Monte Sinai, ele chega com Moisés e diz: eu sou o Senhor teu Deus. Então ele é o Deus que se individualiza para você. Então direcione a Ele. Essa oração é feita para Ele. Isso é a primeira coisa para que ela seja eficaz. Segundo, ela precisa ser acompanhada de ação. Ora é o reverberar. Ação é o meu agir. Oração. Oração sem uma ação de eu agir denota para Deus que eu não estou sendo sincero. Você está procurando um emprego, então ora e leva o currículo. Não espera o cara bater na porta para vir buscar o currículo. Você está precisando de uma ascensão no trabalho, não sei o quê. Então você ora para que Deus abra uma porta e vai ali e te capacita. E espera o momento, mas você está agindo. Né? Você quer encontrar o marido. Você ora e vai atrás. Ó, foi lá na escola. Entendeu? Foi minha aluna. Lá na escola, chegou lá, brigou comigo. Aí, ó. Brincadeira, gente. Eu falo essas coisas, depois o cara briga comigo. Então veja só a história. Você tem que orar e agir, meu irmão. Aí tá aquela mulher, coitada aí, lá. Aí ora, meu Deus, né? Não sai, não se ajeita, não se arruma, não vai, meu Deus, não tem calhada ali. Se ajeita, passa um vernizinho, entendeu? Faz uma. Tal. Olha a Selma, veio hoje toda bonitona aqui. Primeiro, para a oração ser eficaz, ela precisa ser dirigida a Deus, meu irmão. Agora, eu não sei se dá para a gente entender, porque às vezes assim é muito etéreo. Cara, eu estou falando, eu estou me dirigindo com aquele que criou o mundo, o que pode todas as coisas, o que fez sinais, prodígios, meu amigo, abriu o mar vermelho, o cara, pô, é o todo-poderoso. Josué, Israel naquela luta com o povo, que ele tinha que passar por aquela região para poder tomar posse da terra. O povo, como era da terra, estrategicamente começou a enrolar a batalha para deixar a noite chegar, porque ele não conhecia o terreno. Josué, percebendo isso, levantou os braços e orou a Deus, dizendo que a lua se detivesse no vale de Aijalon e o sol não se pusesse no vale de Aijalon. Parou, a Bíblia diz que o sol e a lua pararam, diz assim, nunca isso aconteceu quando Deus atendeu a oração de um homem. Então você está se dirigindo a Deus. É o cara que manda no governador, que manda no deputado, que manda no presidente, que manda em todo mundo. É aquele que a palavra diz que ele coloca rei, ele destitui rei, ele faz o que ele quiser. Você está se dirigindo a ele. É essa consciência que eu tenho que ter, que você está falando com o ser supremo, que é o Deus de todo o universo, que é o seu Deus, e mais ainda, melhor ainda, ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Ele não lhe vê como um ser qualquer. Ele vê você como filho. Aí é que entra a necessidade do conhecimento da palavra. Porque entendo o conhecimento da palavra, na oração você cita a palavra para ele. Sabe o que diz na palavra? Ele diz, pode, lá no livro do profeta Isaías, pode. Uma mãe que amamenta esquecer do seu filho que ainda mama. Olha lá a coisa que Deus coloca. Pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho que ainda mama? Aí ele responde, ainda que ela venha se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Pronto. Pelo amor de Deus, e aí? Se o Deus que faz isso, mas eu não tenho nada, não sei o quê, eu não tive oportunidade, eu nunca tive um certificado, meu nome nunca, ninguém sabe nada de mim. Sabe o que a Bíblia diz no livro do profeta Isaías? Ele diz, eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Teu nome está gravado na palma da minha mão. Tudo isso é promessa de Deus para você. Então, para a oração ser eficaz, primeiro ela
precisa ser reverberada, falada, pensada, dirigida a Deus. Segundo, ela precisa ser acompanhada de ação. O meu agir mostra para Deus a minha sinceridade na minha oração. O meu querer. Está endividado. Não sabe de onde conseguir dinheiro. Aí começa a fazer qualquer coisa que venha gerar qualquer coisa pequena, seja lá o que for. Porque Deus vê que há uma intenção ali de mudar essa situação. E Ele vai mudar. A Selma me conheceu no tempo que eu tinha um instituto de serigrafia. E eu pintava na época camisa, eu creio que para a maioria das lojas de Manaus, mas nunca foi, nem sempre foi assim. Aquilo ali surgiu de uma necessidade que eu passei, muito grande econômica, que me levou a ir para a praça a vender camisa, sabia pintar, eu pintava e vendia camisa. Quando foi uma noite de domingo, isso nunca podia acontecer, porque essa pessoa jamais iria fazer isso. Apareceu um cidadão, uma noite de domingo, na exposição da feira, olhou para as camisas, perguntou: quem que pinta? Eu falei: sou eu. Ele disse: quanto custa? Eu falei: tanto. Ele disse: mas para pintar muitas. Ele falou assim, aí eu disse assim para ele: muitas é o quê? Ele disse assim, aí eu até ri do cara, olha. Ele disse assim: muito é o quê? Ele falou: 3.000 por semana. Eu ri, eu estou aqui, passando dificuldade, tentando vender camisa, para ver se eu levo uma grana para casa. O cara veio, 3.000 por semana, e não era época de campanha política nem nada. Aí eu disse: olha, se for essa quantidade, se for verdade mesmo, a gente pode negociar. Ele disse: então eu vou lhe dar o meu cartão, você me procure amanhã, na segunda-feira. Aí me deu o cartão e foi embora. Esse cara nunca era para ter estado ali, cara. Mas Deus o levou ali. Sabe quem era ele? O nome desse homem era Francisco Wellington, dono daquela rede Ponte Irmãos, que era Rosa de Esplanada. E depois ele foi embora. Ali começou a minha ascensão no meu trabalho. Eu pintava para a loja Esplanada toda semana 3.000 camisetas. O baú ia deixá-la para mim e depois o baú levava. Quando ia levar, já trazia as outras 3.000. Por quê? Porque Deus viu, através de um movimento, a sinceridade de alguém que estava precisando que uma mudança acontecesse na sua vida. E Ele não tem assim, preferência por ninguém, são todos diante dele a mesma coisa. Não é porque um é mais merecedor do que o outro, não. Basta você chegar na presença dele com toda a sinceridade, colocar diante dele e mostrar para ele que você quer que aconteça uma mudança. Agora, se não quiser, não vai acontecer. Amém? Então, para a oração ser eficaz, ela precisa ser reverberada, falada, pensada, dirigida a Deus. Segundo, ela precisa ser acompanhada de ação. O meu agir mostra para Deus que a minha oração é sincera. Benefícios da oração. 3. Primeiro, ela me põe em comunhão com Deus. E não tem coisa melhor na vida do ser humano do que ele estar em comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, você fica impermeabilizado contra todas as mentiras e ataques do inimigo. Tudo aquilo que ele quer trazer para você, como voz estranha, você se impermeabiliza, porque você está em comunhão com Deus. E você sabe que a sua vida está na mão dele. Primeiro benefício, ela me põe em comunhão com Deus. Segundo, ela faz a minha voz chegar até Deus. É através da oração. Ela faz com que a nossa voz chegue até Deus. Terceiro, ela move Deus em minha direção. A oração, ela tem o poder de mover Deus na minha direção de 3 formas. Primeiro, ele se inclina para mim. Segundo, ele me ouve emprestando os seus ouvidos. Terceiro, ele estende a sua mão, me abençoa e me livra. Amém. São benefícios da oração. Agora você tem que entrar de cabeça nessa espiritualidade de observar o mover e os sinais de Deus em tudo que você está fazendo. Sua vida é um culto para Deus. Sua vida é uma oração para Deus. Sua vida é uma constante comunhão com Deus. Teu relacionamento com as pessoas é decorrente da tua comunhão, do teu relacionamento com Deus. Quarto, para terminar, como eu devo orar? Para nós encerrarmos, como é que eu devo orar? Primeira coisa, antes de tudo, para mim orar, eu tenho que estar com sinceridade. Eu tenho que ter sinceridade.
No Salmo 139 está escrito: a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Ele sabe qual é a intenção do meu coração. Ele sabe se eu estou sendo sincero ou não. Então, primeira coisa, eu devo orar com sinceridade. Amém? Amém. Segundo, eu devo orar sabendo que Deus me ouve. O que a gente fala geralmente assim em relação às pessoas? Ah, não vou falar com aquele cara, nem me ouve. Não é verdade? Ah, não vou não. O cara chega e diz: ah, procura não procuro não, mano. Não vou, mas nem adianta. Obrigado pela tua dica. Nem procura, não adianta. Sai, não ouve, nem recebe, não é, mano? Não é, Socorro? Nem recebe, não atende, não. Não vou. Você deve, olha aí, você deve orar primeiro com sinceridade. Segundo, meu amigo, bota na tua mente, no teu coração, na tua alma, na tua vida, seja onde for, sabendo que Ele te ouve. Deus ouve. Terceiro, que fecha esse trio de importância aqui. Em momento, em circunstância, nenhum você pode duvidar do que Ele vai fazer por você. Amém. Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Se você crer, Ele vai mover em direção de você. Amém? Amém? Para que haja um avivamento de Deus, um mover de Deus no meio da sua igreja, que somos nós, e no meio da sociedade no qual a igreja está inserida, que somos nós, é necessário que nós tenhamos uma intensa busca dele através da oração. Amém? Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria convidar você aí onde você está a fazer uma coisa que nós não fizemos ainda aqui. Queria que você formasse dupla, tá? Duas pessoas começassem a orar um pelo outro.